Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Deus, estamos reunidos aqui como família. É um privilégio para nós nos reunir aqui na Tua presença, para elevar a Ti nossas orações, para cantar louvores, para ter comunhão uns com os outros e para ouvir a Tua voz. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra nunca volta vazia. Então que cada um, Deus, receba o que precisa, não o que quer, e assim todos nós possamos sair daqui ao final do culto alimentados e preparados para uma semana de luta e de vitória, na Tua presença, na força do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Princípios para a verdadeira felicidade. Esse texto que nós lemos é a introdução do Sermão do Monte. Jesus, vendo que a multidão se aproximava, ele pegou seus discípulos, se retirou e passou a ensiná-los no monte. Jesus ensinou a seus discípulos o padrão de vida no reino de Deus. Jesus ensinou para os discípulos como nós devemos viver a vida. Então o Sermão da Montanha ele é tido como código de ética do cristão. E esses princípios que Jesus ensinou, eles são a base para uma vida feliz e bem-sucedida. A palavra bem-aventurado, na nossa língua, é sinônimo de felizardo, feliz. No grego é macário. Hoje nós vamos caminhar pelas 3 últimas bem-aventuranças, os 3 últimos princípios que Jesus nos ensinou para vivermos uma vida verdadeiramente feliz na face da terra. O primeiro princípio é o princípio da comunhão, que está aí no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os que vivem em paz e que lutam pela paz. O termo original que aparece aqui é eirenopoios. Esse termo significa pacífico, que ama a paz e que promove a paz. É aquele que se esforça para viver em comunhão. Deles é o reino dos céus. O reino dos céus é composto por pessoas que amam a paz, que lutam pela paz e que promovem a paz. Esses são os pacificadores. Esse é o primeiro papel da igreja. Promover a comunhão, promover a paz. Porque a comunhão é base para a felicidade. Ninguém consegue ser feliz se não viver em comunhão. As pessoas que vivem assim, elas são chamadas filhos de Deus. O próprio Jesus disse lá em João 8,12, aquele que me segue não andará em trevas. E a obra salvadora de Cristo é exatamente nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. João vai dizer para nós que andar na luz é a mesma coisa que viver em comunhão.
Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois, no capítulo 2, de 9 a 11, ele vai dizer: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque os filhos de Deus são aqueles que vivem na luz da comunhão. Aquele que diz que é um filho de Deus, aquele que diz que é um crente, mas ele odeia seu irmão, ele não promove a paz, ele não é um pacificador, ele não luta pela comunhão, ele pode achar que ele está na luz, mas ele está nas trevas. Porque onde não tem comunhão é treva. Uma casa onde as pessoas não têm comunhão, ali é treva. Um ambiente de trabalho onde as pessoas não se dão, é treva. Uma vizinhança onde os vizinhos não se dão, é treva. Uma igreja onde as pessoas não se dão, é treva. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: se alguém não é um pacificador, se alguém não trabalha para promover a paz, ele não pode dizer que ele é um filho de Deus. Porque quando eu recebo a Cristo e sou transportado da treva para a luz, agora eu preciso viver na luz. E o que é viver na luz? É viver em comunhão. Quem não vive em comunhão está nas trevas. Irmãos, igreja não é lugar de cobrança. Aqui ninguém é empregado de ninguém. Igreja não é lugar de crítica. Aqui ninguém manda em ninguém. Porque a igreja é lugar de um ajudar o outro a melhorar. Ah, pastor, mas na Bíblia tem exortação, nós temos que exortar. Se você pegar a palavra exortação, quando ela aparece na Bíblia, você vai encontrar lá que exortação é paraclesis, que é sinônimo de consolação. Exortar é consolar, exortar é admoestar, é incentivar, é botar o irmão para cima, é tirar ele do chão e levantar. Exortar não é burduna, não. Nós não podemos fomentar nenhum tipo de quebra de comunhão. Se algum irmão equivocadamente errar com o outro e a gente vê, nós temos que correr lá e apaziguar. Porque os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus andam na luz. Isaías disse que nós seremos reparadores de brecha. Quando a gente vê um buraco aberto, nós temos que ir lá e reparar, e não abrir mais, e não expor, e nem procurar culpado. Claro que eu vou errar com vocês, claro que vocês vão errar comigo, claro que um vai errar com o outro, mas a única coisa que a gente pode fazer com o pecador é estender a mão para ele. Essa é a única maneira de nós construirmos aqui uma comunidade terapêutica, uma comunidade que seja remédio para as pessoas, uma igreja que a gente venha para cá e volte para casa melhor do que quando nós chegamos. Quem é que quer ser de uma igreja que vem para a igreja feliz e volta para casa chorando, aborrecido? Felizes os pacificadores. Pacificador é aquele que vive em paz, que promove a paz e que luta pela paz. Na igreja a gente só pode brigar por uma coisa: pela comunhão. Não importa. Nós não temos que saber quem é culpado. Nós temos que estender a mão e promover a paz. É assim que age o Filho de Deus. Não tem base nenhuma da gente viver sem comunhão com qualquer pessoa que seja. A Bíblia diz que quem está com a comunhão quebrada não pode orar, porque a oração fica interrompida. Jesus disse que quem está com a comunhão quebrada não pode nem trazer oferta. Tem que deixar num cantinho e reconciliar primeiro, depois vir trazer oferta. Quem não tem comunhão com seu irmão que vê, não pode ter com Deus. Aqui não vê. A comunhão horizontal mexe com a comunhão vertical. Esse é o princípio para quem quer ser feliz. O princípio da comunhão. Feliz é aquele que vive em paz e que promove a paz com o seu próximo. O próximo princípio é o princípio da perseverança.
Está aí no verso 10. Vamos voltar lá para Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que perseveram na fé. O termo grego que aparece aqui para perseguido é dioko, que significa aquele que corre com determinação, aquele que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada, aquele que se esforça com todo o empenho para conseguir algo. Perseverança. Muitos deixam de experimentar a verdadeira felicidade porque não perseveram. Não perseveram na fé, não perseveram na obediência, não perseveram naquilo que Deus mandou que fizessem. Todos nós conhecemos pessoas que começam as coisas e param. Tudo na vida, irmãos, tem altos e baixos. Todo casamento tem altos e baixos. Todo emprego tem altos e baixos. Toda igreja tem altos e baixos. Ninguém consegue ser feliz se não perseverar. Ninguém consegue vencer dificuldades se não perseverar. Se eu tenho um alvo, se eu entendo que aquele alvo é de Deus, se eu quero aquilo, eu tenho que focar e seguir em frente. Lá em Hebreus 10, 38 e 39 está escrito: o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Porque nós, às vezes, fazemos o propósito de viver em santidade, viver os padrões que Deus estabeleceu para nós. Aí, depois de um certo tempo, começa a dar errado. A gente desanima. Mas feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Nós já vimos aqui que justiça no grego, dikaiosune, é aquilo que é o que tem que ser. Se nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito, estamos sofrendo oposição, perseguição, ameaças, eu tenho que viver pela fé. O justo viverá pela fé. O que é fé? É acreditar na palavra de Deus. Então, se Deus falou que é assim, eu tenho que fazer assim. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, o rei fez uma estátua e determinou que todo mundo teria que adorar aquela estátua. E eles só adoravam ao Deus vivo. Os fofoqueiros contaram para o rei: ó, tem 3 caras aí que não estão adorando a imagem. E o rei disse: eu vou dar mais uma chance. Vocês prometem que hoje, quando tocar a trombeta, vocês se ajoelham diante da estátua? Eles falaram: ô rei, sobre isso nós não vamos nem te responder. Se o Senhor vai julgar a gente na fornalha ou não, isso é problema do Senhor. Se nós vamos morrer queimados ou não, isso é problema de Deus. Então, nós só vamos dizer uma coisa: nós não vamos adorar essa imagem, mas de jeito nenhum. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Esse é feliz. Quem barganha valores não pode ser feliz. Quem amarela diante do primeiro desafio não é feliz. Ele pode salvar o emprego, mas não vai ser feliz. Ele pode salvar o relacionamento, mas não vai ser feliz. Só é feliz quem persevera na justiça. Deles é o reino dos céus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 16. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Primeiro a gente vê que tem um problema aqui, né? O camarada às vezes fala que está sendo perseguido, mas ele está sendo perseguido com justiça. O cara no serviço é um nó cego, então ele está sofrendo como ladrão, malfeitor. O cara fez uma fofoca lá no serviço e todo mundo agora não fala com ele. Fofoqueiro. Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, fofoqueiro.
Mas você está sendo perseguido só porque é crente. Você não fez nada de errado. Então nós devemos glorificar a Deus com esse nome e perseverar com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, porque o galardão será tremendo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Pedro diz, vocês não estranhem a aprovação, como se fosse alguma coisa extraordinária. A perseguição para o crente é o ordinário. Nós temos que desconfiar quando não tem perseguição. Desconfie das facilidades. Desconfie quando todo mundo está te apoiando. Desconfie quando você não tem oposição nenhuma. Porque se nós estamos vivendo nesse mundo sem oposição, provavelmente nós estamos indo no mesmo rumo das pessoas do mundo. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Quando as pessoas nos perseguirem por causa do Evangelho, quando as pessoas implicarem com a gente, porque a gente é muito crente, de que só pensa em Deus, só pensa em Bíblia, o negócio está começando a ficar bom. Feliz é aquele que persevera na fé, mesmo diante das perseguições e das tribulações. O último princípio, versículos 11 e 12, o princípio do testemunho. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Felizes são os que sofrem por Cristo. E aqui nesse texto diz que o sofrimento envolve injúria, que no grego é oneidizo, que significa ofender, julgar na cara. Perseguições, nós já falamos, dioco, constantes maus tratos. Mentiras, pseudomai, falar falsidade, falar dolosamente. E maledicência, poneros, atribuir natureza má. Geralmente é isso que a igreja enfrenta nesse mundo. Injúria é quando a pessoa te ofende diretamente. Maledicência é quando a pessoa fala de você pelas costas. O crente, geralmente, ele é maltratado nesse mundo ante Deus. E não poderia ser diferente. E o crente está aqui nesse mundo exatamente para testemunhar de Cristo, a fim de resgatar as almas dessa treva. Em Atos 1,8 vai dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a palavra testemunha aqui é martus. É a mesma palavra para mártir, para martírio. Então, ser testemunha é sofrer. O que a testemunha faz? A testemunha, ela conta aquilo que viu e ouviu. Se a testemunha não viu e não ouviu, ela é uma falsa testemunha. Nós não podemos ser testemunha da experiência alheia. Pedro disse, eu não posso deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Testemunhar é contar o que viu e ouviu. E se nós formos testemunhar, nós vamos ter problema. O lugar de profeta não é no palácio, é no calabouço. Os profetas da Bíblia não tiravam foto junto com o rei, muito pelo contrário. Se nós formos pregar a verdade, nós vamos ficar mal vistos. Isso é inevitável. Agora, que se eu quero ser um crente politicamente correto, que eu não falo para não ofender, eu não posso dizer que sou uma testemunha de Cristo. Então, se o crente está aqui para testemunhar de Cristo, resgatar as almas, não é de se admirar que ele vai pagar um preço. É martírio. Testemunhar é sofrer. Agora, a recompensa para quem escolher sofrer por Cristo, ela é muito grande. Olha o que Mateus vai dizer para nós, no versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmãos, viver em justiça nesse mundo
testemunhar de Cristo nesse mundo não nos dará galardão aqui. As pessoas não colocarão rua com o nosso nome, se andarmos certos e pregarmos a verdade. Mas o nosso galardão no céu, aqui diz, é grande. Então o que nós queremos? Os fariseus oravam, jejuavam, davam esmola, mas recebiam a recompensa aqui mesmo. Jesus disse, já receberam a recompensa. Qual era a recompensa deles? Eles queriam só ser reconhecidos como grandes homens de Deus, como homens de oração, como homens filantropos, como homens religiosos. Não tem mais nada para receber de Deus, já receberam a recompensa. Agora, aquele que entra no seu quarto, que ora em secreto, que dá a esmola em secreto, que jejua em secreto, esse terá galardão no céu. Nós queremos o quê? Nós queremos a recompensa da terra ou nós queremos o galardão no céu? Talvez a igreja esteja esquecendo da sua vocação. A vocação da igreja é sofrer. Essa pregação tem sido substituída dizendo que a vocação da igreja é prosperar. Nós estamos vivendo aí dias terríveis. Inversão de valores completa. Jesus disse o tempo todo, o meu reino não é deste mundo. Se você viver a palavra, você vai ser perseguido. No mundo tereis provações. Vocês vão sofrer. Mas grande será o vosso galardão no céu. Feliz é aquele que entende isso, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feliz é aquele que não está em busca de recompensa aqui na terra. Ele vive o Evangelho e espera o prêmio no céu. Ele espera ouvir de Deus aquele convite: vinde bendito de meu Pai, entra no reino que vos está preparado. A felicidade não é um estado de espírito, onde nos sentimos bem porque estamos confortáveis ou porque tudo está correndo às mil maravilhas. A felicidade consiste em fazer Deus feliz, em fazer o próximo feliz, onde se luta para viver em comunhão com o próximo, onde se persevera na fé, mesmo quando somos injustiçados, onde se está disposto a sofrer por Cristo, sabendo que a nossa recompensa não é neste mundo, mas no porvir. Se alguém deseja ser realmente feliz, precisa entender esses princípios. Se você viver assim, se eu viver assim, nós já estamos no reino dos céus. O reino dos céus é como se fosse uma embaixada do céu aqui. Então, quando a gente vive esses padrões, é como se nós estivéssemos na terra, que é um território hostil, é o império das trevas, mas já tem um pedacinho do céu ali, e nós entramos no reino dos céus. Nós já estamos vivendo aqui aquilo que nos espera lá. Porque a vida eterna não começa quando a gente morre. A vida eterna começa quando nós recebemos a Cristo. E onde nós estamos com Cristo é céu ali. Vamos ficar de pé, queridos. Nunca mais serei